Meu entrevistado de hoje é um querido do coração, Geraldo Carvalho, advogado previdenciário, sindical, e a gente vai conversar aqui sobre os direitos dos trabalhadores, os trabalhadores que podem acessar os serviços da empresa dele. E é muito importante, a gente vai discutir esses temas todos que estão em ascensão agora, como pejotização, enfim. Geraldo, bom almoço, cara. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo Você, convite. você não teve tempo, né, hoje ainda de comer, mas vamos comer aqui agora. Me diz uma coisa, como é que você está vendo essa questão da jornada da escala 6 por um, 5 por 2? Como é que você está vendo nacionalmente essa questão? Está tendo uma jogada política para desmobilizar? Como é que tá? Alexandre, primeiro lhe agradecer pelo convite, né? Lhe Você é um dizer, prazer, né, ter junto. lhe dizer que é uma alegria muito grande estar aqui no PDT, na Rádio Legalidade, no seu programa, que hoje eu acho que é o esteio da comunicação política da Rádio Legalidade, né? Valeu, velho, obrigado. Você faz isso em várias vertentes. Eu sei que tem outros programas na grade, mas para o debate político e com a qualificação que você tem, eu posso dizer que não é de agora a importância do trabalho que você está fazendo. Então é uma alegria estar aqui, estar de volta, né, a essa casa que Que sempre a, foi sua. a barca é minha, é nossa, né, é do povo alagoano, é do povo brasileiro, e abarca esse ideário trabalhista, esse ideário de dignidade que está no fundo de tudo que a gente luta historicamente, né? E aí a escala 6 por um é sobre esses anos todos que a gente vem lutando aqui também no PDT, né? Vem lutando na advocacia, onde eu milito profissionalmente, mas também politicamente. A advocacia é uma profissão altamente política. Nós, inclusive, atuamos diretamente com o produto da política, que é a legislação, que são as políticas públicas, os acessos ou não aos direitos. E, assim, eu tenho visto na escala 6 por um, na pauta redução, mudança da jornada da escala 6 por um, uma respiração histórica até do trabalhador, porque os últimos anos você estava no meio, você sabe que a gente só perdia. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, lei da pejotização, lei da terceirização, decisão sobre pejotização do Supremo Tribunal Federal suspendendo e acabando com a competência material da Justiça do Trabalho. Então, assim, estava sendo solapada. E aí vem uma pauta positiva para a classe trabalhadora, que é a questão da jornada 6 por um, né? Que a jornada 6 por um ela passou, portanto, a ser compreendida a partir de uma jogada de comunicação, que você sabe bem o que é isso, mas de um jovem negro, trabalhador, homossexual, o Rick Azevedo, Isso. e um cara que com muita consciência de classe viralizou na internet fazendo uma reclamação. Fazendo uma reclamação. Eu não aguento mais essa desgraça. Porque eu vivo para trabalhar e não trabalho para viver. E isso é indigno. Eu estou revoltado, meu descanso é para voltar para trabalhar. E eu quero ter vida além do meu trabalho. E aí criou um movimento a partir disso, ele viralizou a partir desse movimento, desse protesto que foi muito feliz em termos de comunicação, em dizer eu quero vida além do trabalho. E sintetizou isso em 3 letras: vida além do trabalho, VAT, movimento VAT, e atacou a jornada 6 por um. Porque a jornada 6 por um realmente ela é um descanso para trabalhar, porque se você trabalha 7 por zero, você pifa trabalhando. Você para. Você tem um burnout no primeiro momento, você tem um derrame, você se lesiona por causa da falta de percepção, a depender da atividade, você perde a produtividade. Então, esse descanso não é um descanso pessoal do trabalhador,
é um descanso pessoal do trabalho. É o trabalho que está descansando, então é um descanso da empresa. Então, ficou claro, e esse é o mérito dessa campanha e dessa luta que se conseguiu, que foi esclarecer que isso é muito injusto, que isso é só uma sucessão da escravidão. É uma escravidão melhorada, é uma escravidão que qualifica, que minimiza mais com intenção em focar na produção do que com intenção de deixar de ser cruel, de deixar de ser desumano. Porque é desumano a 6x1. Porque a pessoa que se submete a ela, e é a maior parte da população, que se submete, né? Principalmente no estado como Alagoas, que nós temos 60%, 70% dos empregos no ramo de comércio e serviços, e o comércio e serviços é 6x1. A indústria é aqui. Tem canto que não é, não. No Brasil afora, já mostrando que em escala menor é melhor e que aumenta a produtividade. Mas aqui é tudo 6x1. Então, assim, ficou claro que isso precisa mudar, porque as pessoas precisam ter direito a estudar, a se qualificar para melhorar o seu próprio trabalho, a descansar, a viver sua família. O povo não é da família, né? Dos bons costumes, que é um costume melhor do que estar em família, mas como se só faz trabalhar? Isso é só um direito de uma classe média para cima, e a maior parte da população não teria direito a esse acesso a ser de família. E aí, meu amigo, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu aprofundei já no tema, na questão da escala 6x1. Talvez seja um balão de ensaio. A elite econômica quer que seja isso. A elite política quer que seja um balão de ensaio, e que a primeira oportunidade de traição ao tema, e principalmente a questão trabalhista nacional atual, que é isso, a primeira oportunidade eles vão trair, mas o povo, acredito eu, que não vai permitir, porque as pesquisas estão sendo feitas de maneira reiterada, toda semana, então está sendo as redes sociais estão dando voz. Eu acredito que vai passar. Esse avanço civilizatório chegou. E aí a gente só precisa acreditar duvidando. E essa parte de duvidar é para a gente continuar cobrando, né? Geraldo é advogado trabalhista e eu estava perguntando ele aqui em off qual é a diferença do trabalho que a empresa dele faz para o trabalho da defensoria. E ele estava explicando aqui, eu acho que, pelo que ele falou, é importante até para ele explicar isso, porque é um trabalho que ele pode fazer por você e que vai depender, e ele se arrisca para fazer isso por você também. Vamos lá, me explica aí para a gente como funciona esse trabalho, qual a diferença do trabalho da sua empresa para o trabalho da Defensoria Pública. Então, né, a nossa empresa, a nossa firma, na verdade, é um escritório de advocacia. Qual o nome? Carvalhigueiros. A gente até tem restrições éticas importantes para estar fazendo divulgação, não podemos. Então, assim, por esse aspecto, a gente não divulga. Mas a função da advocacia, não apenas eu, qualquer advogado, qualquer advogada que atua na advocacia privada, é auxiliar e buscar os direitos das pessoas, né? Então, assim, a pessoa, quando litiga, disputa judicialmente um direito contra o Estado vai ter o seu procurador. Entendeu? O Estado tem todas as prerrogativas, o Estado detém da documentação das pessoas, o Estado tem uma qualificação processual muito alta, né? Tem os melhores quadros, então, assim, e precisa a pessoa ter um ponto de equilíbrio nessa disputa processual e judicial com o Estado, porque muitas vezes é um direito muito importante e muitas vezes o Estado está até abusando, se não, né? Então a gente não vê o Estado muitas vezes atirar onde não devia, né? Ser agressivo, e essas pessoas têm direito de serem reparadas.
E sem um advogado, sem uma defesa, sem uma advogada da confiança da pessoa, isso é muito mais difícil, se não quase impossível. E se não é impossível, é porque da forma que existe o advogado, existe a defensoria pública, é um direito constitucional vindo a partir da Constituição de 1988, efetivado aqui no estado de Alagoas a partir de uma política pública de Ronaldo Lessa. Então, Ronaldo Lessa. é uma política pública que aqui é também creditada, Consolidada, então, né? consolidada dessa forma, e com a defensoria pública também é muito importante e muito possível que a pessoa se faça frente a quem lhe abuse de seus direitos, seja o Estado, seja um particular. A defensoria pública só tem a diferença é que tem um nível econômico, socioeconômico a que ela atende, que precisa ser comprovado porque é a condição de hipossuficiência. Se não for, aí a pessoa precisa procurar um advogado ou uma advogada particular. Mas é uma profissão que muito me honra, é uma profissão que me honra por mim, porque me permite me realizar e assim ser feliz com aquilo que eu gosto de fazer, e me honra pelos colegas que eu tenho também, né? Grandes colegas advogados e advogadas que exercem funções extraordinárias. Nós temos em Alagoas uma advocacia muito qualificada, a trabalhista, então, é uma associação muito forte, a associação, por exemplo, da advocacia trabalhista alagoana, a ATAL, que eu presidi, que tivemos vários colegas que construíram, hoje presidida pela presidente Juliana Modesto, uma mulher, junto com uma vice-mulher também, a Hanna. E aí nós temos uma advocacia muito qualificada aqui em Alagoas. E a sociedade está bem servida, né? Aqui nós temos no PDT grandes advogados e assim essa é uma atividade privilegiada, né? Seria muito bom que todas as pessoas que tivessem o dom ou a vontade ou a inclinação pudesse acessar essa profissão, o estudo que é necessário, porque é uma profissão que exige muito estudo também, né? Não dá para você... Eu estava conversando hoje com uma aluna minha e falando para ela que não dá para você ser bom na advocacia trabalhista, por exemplo, só com prática, se você não for para a teoria, porque você na prática vai demandar a teoria o tempo todo, você vai ser testado por essa teoria, vai ser testado, por exemplo, em audiência, se você sabe o que é que a lei diz sobre aquilo, sobre aquela prova, sobre aquele fato, e você não vai ter tempo de pesquisar, não tem tempo de ir no Google, você não tem tempo de... você tem que estar pronto na hora, e é uma bagagem que, como meu pai dizia, né, você só vai ter a informação na cabeça na hora que você precisa, se em algum momento anterior você tiver parado para colocar a informação na cabeça, né? E a advocacia é isso. Você é pego de surpresa assim, né? Exatamente. Você tem que estar... Você pode ser pego de surpresa, às vezes até com fatos. Mas se você não souber o conteúdo suficiente de normas, de leis, que lida com todos os fatos, com a maior quantidade de fatos, você não vai reagir com os fatos surpresa. Você vai estar preparado só para aquilo que você programou em audiência. E a advocacia trabalhista alagoana, ela é muito preparada para isto. Eu posso atestar como advogado trabalhista em Alagoas, militante, e que tem o privilégio de conviver com esses colegas no dia a dia, de fazer audiências e o bicho pegar na mesa da audiência e a gente sair da sala de audiência para tomar um café e ficar às vezes até mais de um tempo, porque a gente fez uma audiência agora muito aguerrida com os nossos direitos, mas temos uma amizade e amizades que continuam e que no primeiro momento a gente já vai curtir essa amizade e esse dia a dia que o presencial, né, nos proporciona, porque a gente, além de tudo, tem respeito, né? Você me oportunizou falar isso porque realmente eu tenho um grande amor pela advocacia trabalhista, mas principalmente pelas pessoas que compõem ela. Como seu amigo, eu já lhe admirava aqui no partido e
O programa é feito no partido. É um programa independente, mas a gente usa esse espaço, que é do PDT. E eu já lhe admirava, porque eu sempre lhe achei muito inteligente e muito corajoso de falar as coisas certas e às vezes omitidas pelas outras pessoas, por medo de falar, e você nunca teve. Você sempre chegou e falou, mesmo que isso viesse a machucar outras pessoas ou causar algum constrangimento. Mas quando eu vejo você nas redes sociais, eu me encho de orgulho, sabe? Porque eu vejo um cara, uma empresa defendendo o trabalhador. E eu não sei, me parece que eu nunca tinha visto isso antes. É como se isso não existisse nas redes sociais antes de ver esse trabalho que vocês realizam. Então isso me enche mesmo de orgulho, porque me parece que se eu vejo, os trabalhadores também têm acesso a isso. E é de grande importância você usar a rede social para defender o povo, né, bicho? É uma coisa que me parece nova, posso estar enganado. É meio que a gente usar as armas do nosso algoz, Do né? nosso, sim, Né? Tipo, porque as redes sociais não passam do que Marx falava de meios de produção. Eles são detentores dos mecanismos atual de produção, no caso de comunicação. Então a gente tem que tomar para si isso e usar como arma jurídica, política, econômica, comercial para se inserir nesse meio. É exatamente por isso que tantos jovens que não conseguem empregos, estão conseguindo sobreviver, por exemplo, empreendendo, produzindo coisa que no fundo eles estão servindo a essas empresas, mas também estão se beneficiando, meio que se empoderando. Por exemplo, o trabalho, é, já que o assunto é defesa da classe trabalhadora, é o trabalho, por exemplo, que o Jones Manuel faz atualmente, extraordinário. Empoderou-se das redes sociais, empoderou-se do algoritmo com base na inteligência e na constância, no compromisso, e eu tento, na medida do que eu consigo, fazer também. Por que na medida do que eu consigo? Porque a advocacia não é, tá longe de ser isso. Não é que não seja só isso, tá longe de ser isso, né? Isso é uma parte muito pequena, mas a gente tem prazo, a gente tem que atender. E uma entrevista trabalhista é algo demorado, a gente precisa fazer com muito cuidado, porque a entrevista, a conversa com o cliente é quem vai dizer os fatos direito, com detalhes. Trabalhista não é como uma ação, por exemplo, de consumidor que vai discutir uma negativação indevida e um dano moral ou não. Paguei, mas está me cobrando. E aí tem dano moral. 2 pontos. Né? A trabalhista entrei tal dia, saí tal dia, não, você não entrou tal dia não, nem saiu tal dia, ou então nem lhe contratei. Fazia hora extra, não, você não fazia. E aí tudo isso é um direito, né? Sofreu um assédio, você sofreu uma ofensa, não sofreu. Tudo isso vai ser controvertido. Tinha desvio de função, não tinha. Tinha insalubridade, não tinha. Não fazia. Não limpava banheiro. É tanta coisa. E de um universo tão grande, tão diverso de possibilidades. Uma realidade de emprego é uma para um jornalista, outra realidade de emprego é uma que usa com o mesmo equipamento, por incrível que pareça, um jornalista, digamos que use um editor que usa computador. Aí o cara é técnico de telemarketing, auxiliar de telemarketing. É totalmente diferente o regramento de um para o outro. A única coisa que talvez seja comum é o tempo de jornada, que é especial, que o jornalismo é reduzido. O tempo, o dele também é um tempo reduzido, mas o piso do jornalismo é muito maior, porque é uma categoria mobilizada sindicalmente, coletivamente, forte socialmente em termos de comunicação. E aí a gente já vai para a pauta do movimento sindical, porque olha um exemplo gritante. Jornalismo hoje, o piso do salário de jornalismo hoje é quase R$ 4.000. Se não já tiver passado disso, talvez tenha passado disso. Passou. Tá Passou. chegando a 5, Pronto. mas era para Eu chegar. tava pensando no tempo da greve de 2019, que era quase 4. Mas repare, o, o atendente de telemarketing recebe um salário mínimo. Claro que é uma formação diversa, mas
as questões de saúde e de dignidade do ser humano, por exemplo, é uma diferença absurda, porque sendo o jornalismo uma categoria mais organizada e mais forte socialmente, ele consegue estabelecer um nível de dignidade laboral maior, né? Você vê pelas redações, são mais ergonomicamente, é um ambiente estressante, porque tem a produção, principalmente industrial, da notícia, ela é estressante, como a advocacia é, mas se você for olhar o ambiente do profissional de telemarketing, é totalmente degradante. Se você for olhar o histórico de tratamento das direções do telemarketing, a gente sabe o que é que a turma que vive aqui trabalhando na Alma Viva, e eu digo nomes mesmo, é porque você disse que eu falo mesmo sem. Eu falo no que é errado, e assim, geralmente eu falo com respeito, para assim, não ter problema com o interlocutor, mas eu também não deixo de passar a mensagem não, porque eu também não posso beneficiar certas pessoas com a minha omissão. Exato. E é por isso que eu falo da Alma Viva, porque a Alma Viva tem quantas condenações por dano moral, porque não permite a pessoa usar o banheiro dignamente. É novidade para você? É novidade para alguém que está nos ouvindo? Não é. Ou por dano moral, por assédio organizacional, porque o coordenador pressiona, assedia, ameaça de demissão e não sei o que, porque já é uma pessoa que sofre o mesmo tipo de situação, porque é um assédio em cadeia, só que parece às vezes que só quem não sofre. A impressão que eu tenho, isso aí eu já não vou provar, porque mas a impressão que eu tenho, mas em relação a isso, a impressão que eu tenho é que só não sofre assédio o dono. Dele para baixo é um assediando porque você está sendo assediado. Então, assim, uma estrutura que mostra a importância da gente ter da gente ter compromisso com essas questões, entendeu? E de falar disso nas redes sociais. Mas assim, essa impressão que você tem de mim, de eu ser a única pessoa que talvez fala isso, é uma impressão. É uma impressão generosa, o algoritmo também nos sacaneia muito, coloca muito mais coisa pra gente do nosso meio, não publica, ele fomenta bolhas, né? Mas tem uma galera boa. Olha, a juventude tá mandando bem. A gente tem uma geração que está explicando bem os direitos para os trabalhadores, os advogados e advogadas, advogados de reclamante, advogados de empresa, ensinando a empresa a não fazer besteira. Entendi. Ensinando a empresa a fazer as coisas certas e passando boas informações, se empoderando desse meio. Muitos jovens advogados, sabe por quê, Alexandre? O meio que defende o trabalhador. E as empresas também, tem advogados de empresas que também querem fomentar empresas saudáveis, porque a empresa também pode ser um elemento de defesa do trabalhador. Isso. Repare, uma empresa que dá exemplo, que não tem condenação, que respeita o direito trabalhista, que valoriza o salário das pessoas, que retém seus quadros a partir da valorização, que dialoga, que constrói, que pensa em ergonomia, que pensa em saúde, entendeu? Que cria programas de prevenção a riscos psicossociais, que é uma coisa nova, obrigatório, lei nova que está sendo aplicada agora em junho, está entrando em vigência, é uma lei que determina que as empresas criem programas de prevenção aos riscos psicossociais, ou seja, ele preveja quais são os riscos próprios das atividades de cada uma delas, risco psicossocial do vendedor de loteria. O vendedor de uma loteria, ele tem muito volume, tem uma tensão por causa da grana, mas não é um nível, mas ele está protegido a depender do nível. Se ele tiver uma proteção muito segura, um negócio blindado, a confiança dele é outra, então isso pode ser uma medida de prevenção de risco físico, mas também de risco psicossocial. Ele não faz hora extra em excesso, ele é respeitado a jornada, ele tem intervalo, como é que chama, para fazer exercício, né, ginástica laboral, ele tem isso tudo, então está controlado o risco psicossocial e os físicos também. Mas se for, por exemplo, um cara que trabalhe no carro forte, é um risco psicossocial alto.
né? Uma tensão Uma tensão grande. de assalto, aquela situação você tá no mesmo ambiente às vezes, né? Estou usando dois exemplos que se conectam. Mas para mostrar que isso já é uma realidade totalmente Totalmente diferente da diferente. faxineira, do jornalista, do advogado, cada coisa, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, que tem riscos psicossociais. Entendeu? Então, assim, tudo isso, em última instância, até o salário baixo é um risco psicossocial. Então, assim, até isso pode ser. E isso é um avanço que a legislação está vindo. E isso, por exemplo, está sendo muito comunicado pela advocacia, Alexandre. Não é por mim. É por muitos jovens e advogados e advogadas que se formaram nos últimos anos, que estão correndo atrás do pão, atrás de se virar, atrás de vingar, atrás de dar certo. Mas isso dá Estão direito, por fazendo. exemplo, você chega e diz, esse meu cliente aqui, ele foi prejudicado por conta da exaustão de trabalho, enfim, você consegue que ele seja indenizado, por exemplo? Sim, Isso dá direito? sim, dá direito, né? Essa questão especificamente é um direito trabalhista da pessoa trabalhar e oferecer à empresa só o seu trabalho, não a sua saúde. Não o seu WhatsApp. Não seu WhatsApp, não seu tempo de descanso, não seu tempo de desconexão, entendeu? Você tem o direito da empresa, o seu direito é receber. Em dia, tudo certinho, as horas extras, se tiver os férias, 13º, seu direito é receber. E o direito da empresa é colher o seu trabalho dentro dos limites de razoabilidade, dignidade, preservação da saúde. Então, ninguém pode, simplesmente porque está trabalhando, está adoecendo. E se isso acontece, a justiça entende, a lei entende, que o adoecimento, se for causado por conta do trabalho, primeiro, se o direito da pessoa não adoecer trabalhando, então a empresa tem a obrigação de prevenir o adoecimento, tanto adoecimento quanto acidentes, e esse risco psicossocial, essa análise prévia é mais uma obrigação para que a empresa previna, evite de acontecer, mas se não acontecer, que a empresa repare. Porque se não acontecer, a empresa está lucrando com o adoecimento de alguém. E aí ela precisa pagar. Aí é o que a gente, no direito do trabalho, diz que são as indenizações por danos materiais, que é o dano material, é assim, a indenização correspondente ao trabalho, ao salário que você receberia no tempo que não pôde trabalhar porque estava doente por causa da empresa. Entendeu? Entendi. Se esse adoecimento gerar uma incapacidade para trabalho, o período que você ficar incapaz por causa de um acidente de trabalho ou de uma doença do trabalho, a empresa tem que indenizar. E também os danos morais. E os danos morais é pela dor, que às vezes você precisa fazer uma cirurgia, às vezes você desenvolve uma lesão por esforço repetitivo, caixa de supermercado, muito comum, caixa de supermercado tá aí, bota aí, pega peso e bota sacola e digita e não sei o que, e coluna, e não tem ginástica, e aquilo ali acontece muita lesão, ombro, túnel do carpo, tendinopatia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa passa 6 meses, um ano e meio sem poder trabalhar. Ah, mas estava de benefício. Não, mas o benefício é um seguro. O meu direito era estar sendo sustentado pelo meu dinheiro. Então, cabe o dano moral correspondente a essa força de trabalho e essa capacidade salarial que você deixa de receber, e o dano material, e o dano moral é o sofrimento, a dor no ombro, o não conseguir dormir, o sofrimento por estar sendo assediada. Tudo isso que eu estou dizendo, se for dor física, pode ser também dor psicológica. Porque dor psicológica, adoecimento mental, também incapacita. Você estava falando no Jones Manuel, que eu vi que você estava lá, eu também estava na UFAL, naquele dia, Foi? junto com o Ronaldo Lessa, vi que você fez pergunta. E ele termina a entrevista falando que todos os direitos conquistados pelo trabalhador na história sempre foi a rua, o povo lutando pelos seus direitos. Não é isso? É verdade. É assim, continua desse jeito?
o cara tem que estar. A rede social só não basta, você tem que ir para o asfalto e mobilizar aquela categoria. Continua assim. Continua. Você sabe. Você está fazendo uma pergunta que você sabe a resposta. Continua, meu amigo. Continua, porque a vida real, ela não se adia, né? A vida real é aquela que não adia, aquela que você não pode programar para depois. É chamada aqui a 10 minutos. Não, são as coisas da vida real. Na vida real, você não vai para o celular, ou vai, mas você precisa se conectar. Para você ser ouvido e coletivamente, porque esses problemas são sociais, o povo precisa ir para a rua e aí a gente ainda tem prova de que isso é possível, né? A gente barrou uma ruma de privilégio que estavam tentando aprovar recentemente, então a gente está conseguindo, você vê, eu não tô desmerecendo a força das redes sociais, tá? Não, Eu não entendo. estou desmerecendo a força das redes sociais, mas a força das redes sociais é um elemento de fortalecimento das ruas, porque você tem um poder de convocação muito maior. Imagine não, você sabe como era antigamente, né? Hoje é mais fácil Mobilizar, né? mobilizar, mas tem como não, porque a vida real, no final das contas, a gente tem como pensar com a cabeça, mas a gente também pensa com a barriga. A barriga é um sentimento físico. O sofrimento emocional, ideológico, é uma coisa, mas o sofrimento da fome é um sentimento físico. Esse não é atendido pelo um reclame de rede social. Esse tem que gritar. No caso do trabalhador, se a empresa quiser recorrer daquilo ali, o trabalhador tem dinheiro. É o caso nessa questão trabalhista de ir para a primeira, segunda instância e tal. O trabalhador consegue seguir esse processo de encaminhamento, porque tem custo isso, né? Consegue, Alexandre, consegue, porque no dia a dia, na prática trabalhista, por exemplo, que é o caso da pergunta, né, trabalhador, o que é que ocorre? A advocacia trabalhista pratica muito um contrato de êxito, né, contrato de risco. E aí ele não cobra nas etapas processuais. Pode até, a depender da contratação, do tipo de contratação, aumentar o índice de percentual, acrescentar um percentual a mais. Tem gente que cobra 25 com mais 10, se for para o segundo grau. Tem gente que cobra 30 com mais 10, tem gente que cobra 20 com mais 10, tem gente que cobra 20 com mais 20, se for para o segundo grau. Mas tem muita gente que consegue fazer. Na verdade, a advocacia está atendendo sim a população, inclusive nas instâncias recursais. Não deixa de recorrer, não. Deixa de recorrer se não quiser. Aí tem aquela causa que o cara fala assim, isso eu que estou perguntando, o cara diz, isso aqui é causa ganha. Eu vou pegar e você vai ganhar. Tem isso, não tem? Rapaz, Existe isso. tem quem diga, Existe, né? mas tem porque tem quem diga. Eu não digo. Porque Entendo. assim, eu uso outra expressão quando eu quero explicar isso, mas eu não sei nem se eu posso falar. Eu Então, digo se assim, não sabe, na dúvida, não fale. porque eu digo, eu vou tentar falar de uma maneira sintética, Tá. que é assim, cabeça de juiz e as coisas que não dependem da gente, a gente não sabe como garantir o resultado. Questão de interpretação. Então a gente tem como dizer o quê? Que vai entrar com ação e a gente tem como fazer uma análise se é um bom direito ou se é um mau direito. A gente tem como fazer uma análise e passar para o cliente se é um bom direito com boas provas ou se é um bom direito com más provas ou sem provas. E isso tudo a gente tem como dizer. Quando é um bom direito com boas provas, Tem muita a probabilidade. gente vai dizer que é uma boa causa e que tem uma chance boa de probabilidade. Mas nenhum advogado responsável vai usar essa expressão, pode dizer isso. causa ganha, Causa sem ganha. dizer para a pessoa que no final das contas, olha, cabeça de juiz. Vou lhe defender, mas quem decide é o juiz. Porque quem vai dar a caneta
Quem vai realmente assinar a decisão, a sentença, é o juiz. E tem juízes competentíssimos, apegados à técnica, às provas, ao compromisso constitucional social da legislação trabalhista, como tem juízes que não são assim. Tem juízes que não são assim. Tem juízes até coloridos, entre azuis e vermelhos, que ostentam isso, como a gente tem visto, e assim, mesmo quando isso significa não reconhecer a posição constitucional da legislação trabalhista, que é em proteção do trabalho humano, valorização do trabalho humano, está no artigo 172. Então, assim, é um negócio que... Mas não falta atendimento para a população em instância nenhuma. Aqui os advogados, como eu já estou rendendo homenagem demais à advocacia trabalhista, aqui a advocacia trabalhista advoga daqui do TRT, de qualquer uma das cidades que tem aqui, até Brasília. Essa previdenciária, que a gente tem essa questão do INSS aí, que está gritando hoje em dia, e que é uma área que você trabalha também, né? Como é que estão as reivindicações aí? O que é que as pessoas podem esperar? Não sei se elas já estão sendo ressarcidas, né? Como é que está essa situação? Você fala da fraude do INSS. Eu acho que todo mundo já foi ressarcido, viu? Foi, né? Só não foi ressarcido a galera que apostou no Banco Master. Mas o pessoal do INSS que aposta no Brasil, que aposta no Estado brasileiro, que aposta no legado trabalhista de Getúlio, a Previdência Social, todo mundo foi ressarcido. Só para fazer um pouquinho de política, né? Porque Como você vê, a gente teve a reforma trabalhista do Temer, aí a gente passa pelo Bolsonaro, que eu acho que também teve modificação aí. Teve uma reforma da Previdência no Bolsonaro. E depois a gente chega em Lula. Lula conseguiu mudar alguma coisa? O que ficou anacrônico mudou, piorou a partir da reforma do Temer. E se Lula já conseguiu dirimir essas questões assim, ou amenizar esses problemas? Não conseguiu porque não tentou, meu amigo. Não conseguiu porque nem tentou. O avanço trabalhista que a gente está falando, da redução da escala 6 por 1, por exemplo, é um avanço que o governo está pegando a reboque depois que já tinha ganhado o povo. Foi o povo que, e depois de muito difícil, e como parte de um processo eleitoral apenas, que ele comprou essa ideia agora, na pré-campanha. Mas demorou muito. Isso daí é resultado de uma luta do PSOL, na verdade da classe trabalhadora, como eu lhe disse, o Rick Azevedo viralizou, e aí chegou, aí ele disputou a primeira eleição, ganhou para vereador, insistiu na pauta, continuando, aí a Erika Hilton, que é um quadraço da política nacional, foi para cima, começou a constranger o governo, porque é base do governo, né? É aliado com o PT, então começou a constranger o governo. O PSOL, como sempre, a ala esquerda do PT é o PSOL, né? Mas assim, eu não vejo esforço do governo Lula para mudar isso. Não vejo. Eu vejo algum esforço melhor do que o governo passado para não sei como é que eu posso dizer. Eu sinceramente, sabe, Alexandre, eu vejo algum esforço do governo Lula na valorização do salário mínimo, certo? Porque anteriormente, mas também vacilante, porque inicialmente o próprio Haddad foi favorável à redução, ao congelamento do BPC, por exemplo, dos benefícios previdenciários, ou seja, eles são vacilantes, e aí quem é vacilante não avança. Não acho, entendeu? O PT é reativo, o governo é reativo e não mudou nada. O que é que o governo podia fazer pela classe trabalhadora? Dependia só do governo mesmo. Política de juros. Como é que a gente está pagando daqui a pouco 15% ainda, continuando, de juros? Pela Selic, a taxa básica do governo. Toda a economia é resultado disso. Ninguém investe. Você não vai pegar um empréstimo para investir. Eu, depois de 12 anos de advocacia, fiz juntando trocado, fiz uma reforma no escritório
peguei um dinheiro no banco público, se não fosse a Caixa, e taxas completamente proibitivas para quase todo mundo. Eu sou um privilegiado. Mas para quase todo mundo é proibitivo. É proibitivo. Aí as pessoas não giram a economia real. Continua sendo bom o quê? Ser rentista. Então, o governo, na minha opinião, o governo Lula, deixando claro, é trilhares de vezes melhor do que o Bolsonaro, até porque não é difícil, melhor do que qualquer filho dele, até porque não é nada difícil conseguir esse grande feito, mas é um governo essencialmente neoliberal. Ah, por causa do Congresso. Ah, porque esse Congresso aí, não sei o quê. Pois é, mas ele também não disputa. E é esse o meu problema. Porque é rendido. Não, só não é rendido ao Trump. Beleza, pra tá dando grito fora, trocando latido com cachorro de fora e aqui não levantar pauta nenhuma pro trabalhador mesmo. Eu fico pensando, eu sempre me pergunto por que você, estando sendo governo, você não utiliza. Porque não é só rede social. Se você tem, tudo bem, sai caro, sai caríssimo você fazer uma propaganda nível nacional na televisão. Mas você utilizar a televisão, porque a rede social, essa questão do algoritmo é muito complicado. Se você assiste um assassinato, aí você passa a ver milhares de assassinatos, né? Então, mas na televisão, uma coisa que você pega a classe média, dona de casa que está assistindo à noite e tal, você fazer um trabalho de consciência crítica, de conscientização da população. Porque, por exemplo, você dá o Bolsa Família para as pessoas, mas você dá capacitação para que ela saia depois do Bolsa Família? Você fez um grande programa nacional para que as pessoas consigam se livrar do Bolsa Família? Entende? Quantos bilhões ou trilhões você investiu para que as pessoas pudessem ter acesso a uma forma de ganhar dinheiro por si própria, o cabeleireiro, isso, aquilo, outro. E fora isso, a questão da consciência crítica, porque não adianta você dar e você não explicar. Às vezes, por exemplo, o cara diz, não, eu estou ganhando isso aqui, quem me deu foi o, digamos, né? Foi o Lula, mas eu vou votar no Flávio. Vou votar no Flávio porque eu acho que ele é o cara. Então, eu acho que falta, como faltou nos primeiros governos do Lula, esse trabalho de consciência crítica, sabe? Minha opinião, o que é que tu acha disso? Eu concordo. Na verdade, é o seguinte: o povo não é burro. O povo não é burro. O povo não é nada burro, entendeu? Então, assim, eles percebem que tá ganhando aquilo não é do Lula, tá ganhando do sistema. Eles Entendo. percebem. E eles sabem que o Lula é um gestor do sistema. Então, essa gratidão, ela existe, né? Mas ela não é um sentimento unânime, porque não é algo que seja realmente tão claro, porque tem gente que percebe que onde dá aqui, tira dali. Tira exatamente nessa educação que não vem, que não chega, que a gente poderia ter educado já todo mundo. Não poderia ser uma política de cobrança para um Bolsa Família que está pagando a depender até R$ 1.200 e que é importantíssimo que pague, não tem um segundo de vacilação sobre a Absolutamente importância, nada para contra. deixar claro, não tem um segundo de vacilação sobre a importância do Bolsa Família no país de hoje, ainda. Entendeu? Mas, e da importância e do acerto parcial de certos critérios. Por exemplo, você precisa estar com criança matriculada. As crianças, quantas forem, mas pode ser instituído critério de matricular e educar efetivamente o pai. E até, ainda que custasse até um valor maior, mas isso teria um potencial de retorno muito maior e um potencial de emancipação do recurso maior ainda, ou seja, de delimitação temporal daquele recurso. Isso. E aí é uma análise, mas é porque, como eu digo, não é um governo sequer de grandes reformas, não é. É um governo de reparos. Percebe?
O governo Lula é um governo de reparos. Eita, esse buraco aqui, rapaz, tá pingando na cabeça do mais pobre. Então tem esse buraco aqui, mas deixa o mais pobre sendo mais pobre, as coisinhas um pouquinho lá. Só não deixa o buraco pingando, entendeu? Mas não chega a ser um governo nem de reformas estruturais. Quanto mais de uma revolução, como ele se disse que fez no Brasil. Não fez. Não fez. Engraçado, às vezes você pega, no meu caso, que estou sem carro, e aí você pega um Uber. Aí o cara, ele acha que ele é um empresário, que ele está bem, que é melhor do que tá fechado. E essa questão da uberização, você você vê de uma forma negativa, ou você acha que foge demais das leis trabalhistas e é um processo pela degringolação aqui da época do trabalhismo do Temer? Exatamente. Foi a reforma trabalhista que escancarou a legislação, assim, que abriu, rasgou as brechas que tinha, aí fez assim, para o Uber vir e ficar juridicamente confortável, para não ter esses 10 anos aí sem uma condenação significativa, sem o reconhecimento de vínculo. A reforma trabalhista foi quem abriu o espaço, e aí você vê, a reforma trabalhista entrou em vigência exatamente em 2017, vai fazer 10 anos ano que vem que ela entrou em vigor. E é mais ou menos o período que o Uber está aí. Na verdade, ela foi aprovada 2 anos antes, que teve a vacácio, né? Então, foi 2015. A reforma trabalhista quase que foi uma encomenda, sabe? Mas, assim, escancarou todos os aspectos e viabilizou mais para frente essa questão da pejotização também, que é outro ponto. São os 2 pontos mais graves dos nossos tempos. São esses 2 pontos mais graves em matéria trabalhista. São os dois grandes maiores ataques aos direitos da classe trabalhadora do nosso tempo, que foram abertos pela reforma trabalhista, mas que degringolaram nesses 2 pontos, que é a uberização e a pejotização. Sim, não tem direito, né, a nada. Nenhum dos dois tem direito a nada. O PJ não tem direito a férias, o PJ não tem direito a jornada, não tem limite de 8 horas por dia e 44 semanais, nem de 40, nem de 30, nem de nada. Ou seja, até essa redução da escala de jornada, se passar a pejotização do jeito que está para passar, pode reduzir para 2 por 5. Não é nem para 5 por 2. Porque PJ não tem limite. Entendeu? O PJ atende sempre a ligação, a menos que ele queira desligar. Mas será que ele pode desligar? Será que ele não pode atender o patrão que está ligando naquela hora? Que sabe que não é a hora, mas está ligando. Então, assim, o PJ e o uberizado são os abandonados abandonados não, são os excluídos do sistema de proteção trabalhista sem justificação nenhuma. Mas ideologicamente ele acha isso? Aí é onde tá, cara. É porque ele sabe. Eles sabem. Mas escamoteia, tipo assim. Mas é porque você anda mais de carro. E até o de carro, ele não tá nem no extremo. Agora, você quer que eu diga onde 95% sabe? Sim. Dentre os de motos. Os de moto, 95% eu posso dizer que 100% é totalmente consciente da situação de exploração que vive. Só 100%. E desses 100%, eu vou dizer que 30% não leva tão a sério esse nível, porque 30% tem emprego. E realmente tem no iFood, no 99, na Gami, um bico, um complemento de renda, mas eles não passam de 30% repare, no universo que são pessoas que são mal remuneradas no sistema, no regime privado, que precisam fazer uma jornada, precisam extrapolar a jornada de 6 por 1 e aí pioram completando o 7 por 0 aí. E esse pessoal que não tem patrão?
ele não tem nem como procurar um advogado para defender um direito seu, por exemplo. Você dirá, sofri um acidente, eu vou cobrar de quem? Isso Na aí, eu estou verdade, trabalhando. pois é, na Eu estou verdade eles entregando uma têm. pizza, eu levo a queda. Na verdade eles têm. Mas Tem, né? hoje quem está absorvendo as ações é, contra os aplicativos decorrente dessas relações entre aplicativos é a Justiça Estadual. Porque na prática se trata quase como uma relação de consumo. Porque alguma coisa também tem que ter, né? Aí você vai e não tem nada. Mas você bloqueia o aplicativo. Se o banco bloquear o seu aplicativo e lhe atrapalhar a trabalhar, você pode buscar uma indenização, entrar com ação na justiça comum para liberar, né, fazer essas coisas. Então os trabalhadores de aplicativo ainda tem, tanto de carro quanto de moto, ainda tem essa relação meio que de consumo. Só que quando se trata de acidente, o meu entendimento, o entendimento de uma grande parte, inclusive um entendimento que está sendo muito discutido na Justiça do Trabalho ainda, é que a competência é da Justiça do Trabalho e acidente do trabalho tem potencial de indenização na justiça do trabalho. Indenização, como eu disse, morais e materiais. Só que o pessoal meio que não processa, só processa praticamente quando morre, quando fica incapaz, porque os acidentes mais rotineiros, as pessoas não querem processar porque querem melhorar e voltar para o aplicativo, porque tem medo. Eu costumo dizer, né, que para quem está se afogando, jacaré é boia. E eles têm medo de se processar, perder até a boia, porque o mercado não absorve, a gente está nos índices de desempregos trágicos há muitos anos, né? Na verdade, esses aplicativos pegaram trabalhadores que estavam... O excesso de mão de obra. Enfim, a gente volta para a história de 300 anos atrás, né? É, eu sei que você é um cara ocupado pra caramba. Pra mim é um orgulho estar conversando com você, ouvindo sua voz, sua inteligência. Mas eu quero fazer uma última pergunta aqui, ou penúltima, que é a questão dos sindicatos. A gente vê que houve uma desmobilização dos sindicatos desde que o neoliberalismo passou a comandar o país, né? Mas a gente sabe que os sindicatos são fundamentais para que uma categoria tenha acesso a um aumento, porque ali você, no sindicato, você tem o advogado, tem isso e aquilo, os caras vão lutar por você, pela categoria inteira. Mas como que você vê a desmobilização dos sindicatos e se você vê esperança do fortalecimento novamente para atender as categorias ou se não precisa? Então, o que é que eu acho? O sindicalismo é uma tecnologia social, certo? O processo eleitoral é uma tecnologia social. O ser humano percebeu primeiro percebeu que as coisas não andavam bem se não tivesse pessoas escolhidas com a responsabilidade de organizar as coisas coletivas. Isso é uma primeira tecnologia social, mais arcaica. Aí depois percebeu que não pode ser indicado por uma pessoa, não pode ser indicado de pai para filho, não pode ser o rei o gestor disso tudo, porque dá errado. Tem que ser um processo eleitoral. Aí se aprimorou a tecnologia social de representação. E aí a gente chegou a pontos ápices, por exemplo, no processo eleitoral. O processo eleitoral brasileiro, com toda a fuleiragem que tem, repele até golpistas. Provou que repeliu, né? Então, é uma tecnologia social que é avançada, que tem vários, inúmeros defeitos, ainda muito permeável ao poder econômico, mas é uma tecnologia social. Por que eu estou conceituando isso? Para falar o que é o sindicalismo. O sindicalismo é a tecnologia social desenvolvida pela classe trabalhadora e a única que a história mostra que traz resultados efetivos em defesa da classe trabalhadora em face da classe que lhe oprime. Quem está dizendo não sou eu, é a história, é o sofrimento das pessoas, a vivência das pessoas nas favelas brasileiras,
nas palafitas do norte, nas grotas de Maceió. Então, essas pessoas sofrem por não ter o valor do trabalho delas ou não ter a oportunidade de trabalhar. Isso é um dado, isso não é achismo. E o outro dado é que só quem luta por elas efetivamente na história são os sindicatos. Elas só conseguem romper, nós, porque com o privilégio que temos, ainda assim, estamos do lado do trabalhador, inclusive socialmente falando, mas essas pessoas precisam perceber que tem uma tecnologia que a história já mostrou e mostra desde sempre que a forma que tem de conseguir essa emancipação, essa independência de não depender do governo, de não depender da fome, de não depender da misericórdia, de não depender do favor do político, principalmente esses maus políticos que nós temos aqui a rodo, de não depender do coronel, de não depender do empresário, daquele que manda ali no bairro, porque ele é o rico, que ele coordena, que ele detém aquela quantidade de gente que depende dele, que não, para não precisar ficar embaixo da mesa esperando cair as migalhas, tem que se organizar coletivamente, tem que desenvolver, e já desenvolveu a tecnologia social que é o sindicato. O sindicato por quê? Porque é o coletivo de pessoas reunidas em torno do assunto trabalho. Se fortaleceu agora nesse governo do Lula, os sindicatos? Cara, muito pouco, né? Porque a finalidade é aparelhativa, né? Eleitoral. Mas assim, fortaleceu porque, na verdade, não foi o governo Lula. Teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente que restabeleceu uma fonte de custeio, né? Que é a constitucionalidade da taxa assistencial. Porque tinha acabado, quem prejudicou mesmo de morte o movimento sindical foi a reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical, né? Que era um dia do salário da pessoa no ano. É uma luta da porra de vocês, né? Não. No seu caso, que é advogado... Não para. Como fazer as pessoas entenderem isso novamente, né? Porque houve uma desconstrução ideológica aí na mente das pessoas, né? O sindicato é pelego. Não, que sempre existiu, um ou outro aqui e ali, sim, a gente sabe que existiu. Mas, assim, você está sendo roubado, sei lá o quê, né? Sindicato é pelego, sindicato é bandido, sindicato é partidário. A parte do partidário muitas vezes é até verdade, e isso prejudica, mas também não pode ser apolítico. O sindicato não pode ser apolítico, porque o sindicato, os direitos de trabalho se constroem na política, não é a legislação que diz o que é o direito e o que não é, né? Então o sindicato tem que ser político, mas não pode ser partidário, porque ele se fragiliza para cobrar, porque o governo também é um elemento que o sindicato negocia, e os sindicatos servidores públicos, e as propostas de lei que o governo apresenta. Então o sindicato também tem que estar com um nível de afastamento que permita ele também cobrar dos governos das posições políticas, né? Mas assim, a questão é que o sindicato, ele realmente sofreu o que você está dizendo. Eu uso uma expressão que é um assédio moral. Sim. Generalizado. Entendi. E com a força política partidária, porque teve, e midiática, né? Essa noção de sindicato é lugar de vagabundo, a gente já ouviu isso. Quem não quer trabalhar porque a pessoa tem estabilidade ou porque eventualmente... Não, porque para exercer as prerrogativas sindicais, a pessoa tem que ter estabilidade mesmo, porque se você fizer o que precisa ser feito como dirigente sindical em defesa do trabalhador, a empresa vai lhe cortar na primeira oportunidade. Então você realmente precisa ter essa liberdade de atuação sindical. Então quem conhece, é por isso, Alexandre, que o fortalecimento do movimento sindical só pode vir a partir do fortalecimento e da massificação da educação sindical. Atualmente eu presido uma comissão na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Comissão de Direito Sindical. E eu tento contribuir com isso, né? Promover a educação sindical. Porque a educação sindical simplesmente é conhecer
o que é o sindicato, a função, as prerrogativas, o que ele faz e os benefícios. Quando o movimento sindical conhece bem isso, ele é eficaz, é eficiente, e quando o trabalhador conhece bem, principalmente, ele fortalece o sindicato e aí ele vai ser mais eficiente ainda. Porque o resultado dessa mídia, desses ataques, tudo foi o afastamento do trabalhador dos sindicatos. Aí ele pergunta, se o trabalhador não estiver dentro dos sindicatos, os sindicatos vão ser influenciados por quem? Se o trabalhador não acha que o sindicato está errado, é pelego, e aí se afasta do sindicato, quando é que ele vai deixar de ser pelego? Se o trabalhador acha que o sindicato é lugar de quem não quer trabalhar, de quem não defende os direitos dele, e ele se afasta, quando é que esse quadro vai mudar? E outra coisa, se o trabalhador acha que não é ele que tem que custear o sindicato que luta pelo salário dele, quem é que vai custear? É a empresa? E se for a empresa, será que ela vai lutar pelo direito dele? Aí sim é pelega. Então é isso. E essas coisas só são compreensíveis a partir da educação sindical. Então eu até agradeço a oportunidade, porque é mais uma oportunidade de falar isso, de esclarecer isso, de dizer que dá importância do movimento sindical e assim como a política, a importância de que você participe. Porque ela vai acontecer de qualquer forma. O movimento sindical não vai se acabar, não, porque é uma tecnologia humana inerente. Mostrou-se que é científico a necessidade do ser humano de se organizar coletivamente para tratar do assunto trabalho, porque o trabalho também é essencial, né? A gente, né? E aí, alguém que lhe defenda, né? Exatamente, vai acontecer, o sindicato vai ter pro resto da história, nunca vão conseguir acabar pelos sindicatos. E o Muay Thai, hein? O Muay Thai. Você tá há quanto tempo? Estamos terminando a entrevista. Cara, então o Muay Thai eu pratico há uns 10 anos, mas eu pratico artes marciais há muitos e muitos anos. Comecei o boxe em 2008, aí eu acho que em 2012 eu entrei no kickboxing e aí comecei a chutar e se eu não fizer, eu não tô... Quando eu passo muito tempo sem treinar, as coisas não estão no seu perfeito equilíbrio. Extravasa também. Tô cansado, vou treinar. Minha mente está detonada, eu preciso treinar. Para extravasar, para gastar energia, para catalisar, né, as energias. A minha profissão, ela tem muitos... Eu acho que a sua profissão também, sabe? Ela tem muitos prazos. De infarto. Pois é, cara. Tem muitos prazos, tem muita responsabilidade, muita demanda. Então a gente acaba que fica ansioso, né? Fica hiperativo e aí desequilibra, né? O emocional e o físico, eles são totalmente interligados. E eu vejo nas artes marciais um dos meus mais importantes pontos de equilíbrio, de centrar e recomeçar o dia seguinte. Eu busquei um pouco na poesia isso na minha vida, assim. A poesia foi o que eu não conseguia realizar, ou o que eu conseguia, porque meu poema é muito explícito também, mas o meu sonho, o que eu sonhei eu consegui ser no papel, sabe? E isso é uma forma de higiene mental muito grande, porque esse livro que eu escrevi ano passado, ele diz assim: poemas são filhos que não morrem. E eu sempre tive uma necessidade idiota de passar para a história, sabe? Eu não preciso passar para a história, porque eu não tenho filho. Não vou ter filho. Eu vou ficar de que forma nesse mundo? Então eu quero ficar através do que eu escrevo, né? Aí foi quando... Eu escrevo desde sempre, mas... Aí eu fui lançar ano passado meu livro. Eu disse, vou juntar tudo o que eu fiz. Aí tem mais de 500 poemas. E você sabe que eu fiz o livro no ano passado mesmo. Porque foi um testemunho de tudo que eu vivi. Por exemplo, tem um livro que fala sobre o amor com a Mônica, o outro com não sei quem, e assim vai. Mas esse não, esse fala de todos e de forma diferenciada, afastado. Eu vendo o que aconteceu,
como se eu tivesse na dobra da vida, sabe? Dobrando a esquina assim e me vendo de longe assim. Foi isso que aconteceu. Esse é o meu testemunho. Se eu não lançar os outros, aqui tá. Tem um lance político que eu falo da importância da união global das esquerdas, unificar a linguagem, seja se você é parlamentar, se você é prefeito, se você é governador, você conseguir unificar a linguagem para se empoderar, para crescer, para poder, enfim, defender o trabalhador de uma forma. Enfim, aí tem um capítulo todo que é esse, chamado A Travessia. E eu sabia que você não tinha meu livro, então eu trouxe para você. Ah, que eu realmente perdi Pois é, o naquele dia, né? lançamento, cara. Muito Bicho, obrigado. obrigado a você pela presença. O mar salva, mais afoga. Afoga é foda, porque você vai na praia, faz higiene mental. Mas você pode ir na praia tomar um banho e ficar lá mesmo, né? Eu posso dizer. Não, perfeito. E a expressão que eu falei sobre o pessoal do iFood, que jacaré, Isso, exatamente. né? Exatamente. Porque o iFood que salva, que onde eles estão comprando a comida é o mesmo que os corrói, sabe? Mata, assim, derruba, explora, salva e afoga ao mesmo tempo. Um orgulho ter você aqui, viu? Obrigado, o orgulho Obrigado, é todo meu. irmão. Parabéns pelo Tamo trabalho. junto. Desejo muita sorte para Tamo você. junto. Valeu, irmão. Valeu. Você, semana que vem eu tô de volta.